de bebês a adolescentes, né? A cirurgia pediátrica, ela circula aí. Mas quando a gente fala em cirurgia, já dá no coração da gente uma palpitação e preocupação. Mas para esclarecer como é que funciona cada um desses passos, como são esses processos, estamos aqui para bater esse papo com os especialistas. Eu queria saber de vocês, quais são as cirurgias pediátricas mais comuns, né, nos dias de hoje? Na minha especialidade, que é a cirurgia cardíaca, nós trabalhamos muito com cirurgias neonatais até a fase da adolescência. E aí tem um espectro muito grande de patologias. São muitas alterações congênitas que o bebê nasce e que, na maioria das vezes, mais de 50%, deveriam ser tratadas ainda no primeiro mês de vida. Nesse caso, quando ainda bebê, após o nascimento, quanto mais rápido, então, a cirurgia é melhor? Sim, algumas patologias... Na situação. Claro. Algumas patologias, se o bebê não for tratado nos primeiros dias de vida, a chance de sobrevivência reduz muito. Então, a mortalidade aumenta. Desculpe, isso acontece em casos de bebês que nasceram antes do tempo, prematuros ou não? Não necessariamente. A prematuridade não está relacionada diretamente com a cardiopatia, mas é um fator que agrava, né? Exatamente, que agrava. Um bebê cardiopata prematuro, a mortalidade dele, o grau de risco é ainda maior. Antes de passar para o Dr. Harold, essa questão ela é silenciosa. Tem um diagnóstico rápido, fácil, porque a gente fala assim, tem que ser feito logo. Mas como é que eu vou saber quais são os sinais de que esse bebê necessita de uma cirurgia? Sim, um bom acompanhamento durante a gestação pode detectar alterações na criança, mesmo na fase intrauterina. Então, são feitos alguns exames e podem detectar a doença, várias doenças, inclusive doença do coração. Quando a mãe se depara diante de uma situação em que o bebê já é portadora de uma cardiopatia, e muitas vezes uma cardiopatia grave, porque existem diferentes graus de risco, o que essa mãe deveria fazer é sim procurar já que o bebê possa nascer numa unidade que tenha uma sequência no tratamento do bebê depois. Porque quando o bebê nasce em um hospital que não tem um recurso para dar continuidade ao tratamento, o risco já aumenta mais ainda, porque só o transporte, o tempo e essa dificuldade que você tem já traz um desconforto e um certo risco considerável. Ok. Doutor Harold, no caso da sua área, como é que tem sido esse diagnóstico? O que tem mais acontecido? Na minha área específica, o Jefferson, ele faz essa parte cardíaca, cardiovascular dos bebês. Na área minha específica de cirurgia pediátrica geral, nós tratamos todas as patologias cirúrgicas do período neonatal até a adolescência. Então, no período neonatal, nós tratamos todas as patologias e malformações que vêm do trato digestivo, da boca até o ânus. Quer dizer, são patologias com atresias de intestino, atresia de esôfago, patologias de obstrução intestinal do recém-nato, crianças que nascem com anomalia no retal, com malformação no ânus, ausência de ânus. Essas abordagens com malformações congênitas devem ser abordadas logo que a criança nasce. Existem também patologias que têm um momento ideal para ser operado, como as patologias tipo hérnias de parede, as patologias do trato urinário, também o cirurgião pediátrico opera, as patologias renais, as hidronefroses, os refluxos, crianças que nascem com malformação de bexiga aberta, malformação do órgão genital especificamente, as patologias mais complexas como hipospádias e as mais simples como as fimoses, que vão sendo acompanhadas e operadas no decorrer da idade ideal para se operar.
Na parte torácica também o cirurgião pediátrico opera as patologias de malformações pulmonares, que são crianças que nascem com malformações pulmonares, com enfisemas lobares congênitos, com malformações císticas pulmonares, que são abordados também pelo cirurgião pediátrico. Nesse número gigantesco que o senhor colocou aqui pra gente, o que tem sido mais comum e o que você tem visto assim, que tem lhe surpreendido e que tem acontecido recentemente? Essas patologias também devem ser divididas como patologias de urgências e patologias eletivas. As patologias eletivas, os mais comuns em crianças são mesmo as cirurgias tipo hérnias inguinais, hérnias umbilicais, hérnias um pouco acima do umbigo, as epigástricas, as patologias de alteração de descida do testículo, né, testículos criptorquídicos. Nas primeiras consultas, a pediatra já logo verifica, fica analisando e comentando. Normalmente o médico pediatra clínico identifica, encaminha ao cirurgião pediátrico e nós, dentro do prazo e da idade ideal, essa cirurgia é realizada. Tudo existe um momento esse certo. prazo que você falou. Né, por exemplo, as hérnias... O que diz? Cada caso é um caso? Esses fatores da Ou tem realmente um período adequado? Depende de cada patologia. Por exemplo, o testículo criptorquídico, que não nasce, dando um exemplo, que a criança tem a bolsa escrotal vazia, sem o testículo, você pode observar, acompanhar até 1 ano e meio, mais ou menos. Antigamente se esperava muito tempo. Hoje em dia sabe-se que há uma atrofia do testículo se você não operar até esse período. As hérnias umbilicais são eletivas, você pode aguardar até os 3 anos, no mundo todo se espera 3, 4 anos. Agora depende de uma série de fatores, inclusive, eu estava até previamente discutindo com a nossa colega, a questão familiar, a dificuldade de se conseguir isso em algum serviço, e os fatores específicos da criança para você indicar antes ou postergar um pouco o procedimento. Por exemplo, as fimoses. De um modo geral, a gente opera depois que a criança larga a fralda e tem uma continência fecal adequada para evitar algum grau de contaminação. Então, você espera até 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer, existe um tempo e a idade ideal para cada procedimento. Perfeito. É óbvio que os casos neonatais, as crianças nascem com patologias graves, incompatíveis com a vida, você tem que abordar de uma maneira dentro do período adequado para poder dar essa sobrevivência ao recém-nascido. Perfeito. E as emergências? As emergências, os casos de cirurgias de emergência em crianças, entram as crises de hérnias que são encarceradas, entram os quadros de apendicite aguda, invaginação intestinal, o intestino da criança faz um processo, entra dentro dele mesmo, faz uma obstrução intestinal e você tem que abordar. Esses são os casos de emergência. Perfeito. Eu quero saber da Raquel, nessa realidade, né, dessa aflição, como é que geralmente se encontra essa mãe, esse pai, nessa família, como é que ela deve enfrentar, qual é o melhor caminho? Pois é, né? As questões assim, relativas ao adoecimento, né, de doenças relativas ao nosso corpo físico, eles vão vir diretamente numa questão nossa do ser humano mesmo, que é lidar com a questão da finitude, lidar com a fragilidade do corpo. E isso tudo pode gerar diversos sentimentos, né? Angústia, sofrimento, medo do que pode acontecer, medo da morte. Né? E isso, né, relacionado aos adultos, já é muito complicado. Imagina quando se tem, né, um filho numa situação dessa. Então, essa mãe, né, esse pai, de uma maneira geral, né, a família, ela vai estar muito mobilizada, né, com relação a essa criança. A rotina da família, ela é modificada, né? As famílias, a criança vai precisar ficar um tempo fora da escola, se preparando para esse momento. Então, existe todo um preparo, né, tanto com a criança quanto com os próprios familiares. Acho interessante destacar isso, porque às vezes fica tão focada na cirurgia, que na correria, né, dessa pesquisa, dessa busca e consulta de especialistas,
que a gente esquece um pouquinho da mamãe, do papai, né, das emoções deles. Com E eu acho certeza. legal a gente destacar isso aqui, porque precisa também ser tratado, cuidado, porque o bebê precisa de um pai e uma mãe forte, Muito. né, para cuidar Os pais, dele. eles são a segurança, o apoio, a confiança que aquela criança, de qualquer fase do desenvolvimento, desde o bebê até o adolescente, né, comunicar, né, e ter um caminho de escuta, né, uma escuta aberta com esses pais, com esses familiares que estão passando por um momento de crise muito complicado. Crianças. Uhum. A gente tem ouvido, a gente ouve falar, e é muito comum, né, dos avós falarem assim, mas se fizer, porque geralmente a mãe está muito emocionada, a avó já controla um pouquinho a mãe, e fala assim, mas criança não vai nem lembrar, a recuperação das crianças é muito mais rápido. É por aí, doutor? É assim mesmo? Eu acho que cabe a gente que lida com criança, né, até para lidar com a criança, para identificar a patologia. A criança às vezes não expressa e não mostra o que ela sente, o que ela faz. Você tem que ter essa perspecção. Aos familiares, você também tem que abordar de uma maneira clara da indicação real de fazer aquilo, da qualidade de vida que a criança vai se beneficiar com a cirurgia. Os riscos cirúrgicos hoje em dia são mínimos. Às vezes eu até brinco com pacientes com cirurgias eletivas. Eu falo, é mais perigoso você sair daqui e ir para casa. Você quer ficar Por aqui, causa do a gente arruma um lugar percentual, pra né? você ficar, De risco. até para quebrar assim, essa ansiedade do que fazer um procedimento desse. E como o Jefferson falou, é muito gratificante para a gente. E vale mais do que tudo você lidar com uma criança que você dá uma qualidade de vida. Eu, por exemplo, na minha especialidade, a gente pega crianças que não poderiam se alimentar. Ela teria uma atresia de esôfago e você dá essa oportunidade dessa criança alimentar. É como se fosse um Você tá milagre, né? entendendo? É uma criança que nasce com uma patologia que é incompatível com a vida É lindo. isso é muito gratificante. Verdade. Nas crianças, a gente estava falando aqui que já existem cirurgias, né, feitas, como é que se fala? Por vídeo. Tem avançado também nas cirurgias infantis? Tem avançado muito. É uma tecnologia que veio para ajudar o médico e a qualidade de vida dessas crianças. Isso está evoluindo. Existem algumas Fica limitações. menos agressivo, né, na questão estética. Exatamente. Desculpe. Na minha especialidade, esse avanço ele é um pouco mais lento, porque as cirurgias são muito complexas e o risco e o benefício tem que ser sempre colocado. Mas nós já fazemos algumas cirurgias com vídeo, já existem alguns procedimentos muito menos invasivos, com mini incisões. Isso traduz numa recuperação mais rápida. O cirurgião precisa ter um pouco mais de habilidade, treinamento para executar as cirurgias, porque tem que ter uma certa segurança para o paciente. Mas, sem dúvida, é um caminho sem volta. Acho que a tendência é que... A gente fica feliz com essas notícias boas. Vão ficar cada vez menores as incisões. Voltamos daqui a pouquinho com mais lindas. Muito obrigada, Valéria. Deus te abençoe. Bom, eu quero voltar aqui falando com a Raquel sobre essa questão. É interessante, numa situação crítica, procurar ajuda de um psicólogo? É indicado? Tem acontecido bastante isso? Como é que tem sido? Então, a psicologia ela tem uma área específica da psicologia hospitalar, né? Nos hospitais, né, em alguns hospitais de grande porte, em excelência, existem esses profissionais que trabalham numa equipe multidisciplinar que fazem um preparo, né? Existem diversos artigos e estudos disso, né, que fala sobre isso, desse preparo, que é conseguir preparar a família para receber todas essas notícias, todas essas transformações que acontecem na vida no próprio vídeo, né, a mãe fala sobre o irmão, a irmãzinha que estava fazendo aniversário no dia que ela recebeu a notícia, ela recebeu a notícia. Então, o quanto toda essa família fica muito mobilizada, o quanto é importante esse irmãozinho participar também dessa situação toda, porque os pais vão ficar todos voltados para essa criança, né? E aí, Mas precisa equilibrar essa emoção para poder também dar a atenção adequada para o outro que, né, ainda está ali. Para o outro que muitas das vezes vai precisar ficar sob os cuidados dos avós, de outros familiares, né? Então, nos hospitais existe essa equipe multidisciplinar que trabalha com esse tipo de preparo,
né? E você até pontuou, né? Você disse que a avó, de repente, fala que a criança nem vai lembrar. Olha, muito pelo contrário, tá? Muitos estudos da psicologia, né, como ciência, elas colocam que é importante que essa criança saiba o que está acontecendo com ela, né? A história dela, né? É a história dela, exatamente. É uma maneira de compartilhar com a família a angústia, tanto a mãe com o filho, tanto o filho com a mãe. E a Vitória também, né? Exatamente, e a Vitória que apareceu no vídeo, que é maravilhosa, porque todo momento da nossa vida vai ter alguma situação de crise, né? Sempre parece crises. Sempre parece, problemas todos nós temos. Batalhas para mas enfrentar. de que forma nós vamos lidar com esses problemas, né? Acredito eu que com o sucesso, né, no caso do vídeo, essa família esteja muito mais fortalecida, muito mais unida, um canal de comunicação muito maior entre eles. E são exemplo e testemunho que pode dar certo, né? Com A certeza. esperança. Confiança, fé, esperança de que tudo pode dar certo, né? Isso mesmo. Eu quero considerações finais de vocês, vocês puderem dar um alerta. No caso das cardiopatias, das crianças cardiopatas, as mães, né, os pais em si, procurar da melhor forma um atendimento mais especializado, porque nem tudo está perdido diante de uma situação que na maioria das vezes é um choque, né? A notícia que o seu bebê tem uma cardiopatia, mas 95% a 98% tem chance de se resolver bem. Olha que esperança, doutor. Eu queria também agradecer a presença, estar vindo aqui, muito gratificante para mim. E até anteriormente nós estávamos conversando, eu sou responsável por um serviço na ilha chamado Hospital Loreto. Lá existe já há muitos anos, eu estou há 30 anos lá, há mais de 15 anos existe um serviço de preparo pré-operatório às mães e às crianças que vão operar. É muito difícil a gente encontrar isso, né? Inclusive vocês estão convidadas, um dia que quiser fazer uma reportagem a respeito. Legal. Acho que seria maravilhoso. Essas crianças brincam de cirurgia de maneira lúdica, elas brincam de operar bonecos e entram... Chegar mais perto dessa realidade faz com que aquilo fique um pouquinho mais comum, Sem menos, dúvida. né? As mães participam das reuniões, as crianças se vestem, colocam máscara, elas entram com outro clima. Ela se sente um pouquinho mais familiarizada em casa. No ambiente cirúrgico. Atividades lúdicas. E a equipe multidisciplinar, as psicólogas do serviço, juntamente com o grupo de enfermagem, eles têm poder de indicar, antecipar, suspender, dependendo da conjuntura da família e de todo o ambiente, as cirurgias. Tá pronto. Muito bonito.